Que tal a iniciativa do novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que tirou um pouco do poder de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sobre a Lava Jato? Foi isso que aconteceu quando ele propôs uma mudança no regimento interno para que os processos penais contra réus com foro privilegiado, como são os réus da Lava Jato, voltassem a ser julgados por todo o plenário e não mais apenas pela segunda turma, da qual fazem parte Gilmar Mendes e Lewandowski, como vinha acontecendo há 6 anos. Com um detalhe que nos últimos tempos, por conta da licença médica de Celso de Mello, essa turma estava desfalcada. E que tal a reação indignada do ministro Gilmar Mendes? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou explicar um pouco melhor essa história, analisar por que esta é uma boa notícia para a Lava Jato, a melhor notícia em muito tempo, e por que Gilmar Mendes ficou tão indignado com essa proposição, apesar de depois acabar aceitando. Primeiro vamos entender o que aconteceu, porque de início houve muita informação desencontrada. Luiz Fux devolveu ao plenário a prerrogativa de analisar os processos, as ações penais contra réus com foro privilegiado, como são os réus da Lava Jato. Mas a análise de recursos específicos, como habeas corpus, por exemplo, continua com a temida segunda turma, da qual fazem parte Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Então, infelizmente, manobras jurídicas feitas por aqueles advogados caros contratados pelos réus da Lava Jato, como o pedido de suspeição do então juiz Sérgio Moro, que está para ser julgado, continuam com a segunda turma. E se esse pedido for aceito, ele vai favorecer Luiz Inácio Lula da Silva, que pode inclusive ter sentenças anuladas e voltar a ser réu primário. Isso permitiria inclusive que ele se candidatasse de novo. Isso é bem preocupante também, porque a segunda turma ela tem funcionado só com 4 ministros. 2 são a favor e 2 contra a Lava Jato, e o empate favorece o réu. Então a alegria, a esperança de julgamentos mais justos no STF com a retirada de poder da segunda turma é parcial. É preciso lembrar que a Lava Jato vinha sofrendo várias derrotas nessa segunda turma, especialmente nesse ano de 2020, por causa dessa história de estar desfalcada, apenas com 4 ministros julgando. Carmen Lúcia e Fachin, sempre a favor da punição a corruptos, e Gilmar Mendes e Lewandowski fazendo de tudo para enfraquecer a Lava Jato. E aí vinha beneficiando os réus por causa dessa regra que eu falei, do empate ser comparado a uma indecisão, a uma dúvida, e na dúvida a justiça beneficia o réu. Então, mesmo que haja provas contra o réu, ele acaba absolvido. É preciso lembrar também que esse pedido de suspeição e de anulação das sentenças do então juiz Sérgio Moro, feito pelos advogados do ex-presidente Lula, só está parado porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo. Fachin e Carmen Lúcia já deram voto contrário, negaram o pedido. Sem o voto de Celso de Mello, o empate é quase certo, porque todo mundo sabe que Gilmar e Lewandowski tendem a votar contra a Lava Jato. Então, na hora em que o Gilmar Mendes devolver esse processo, ele será votado. E se for antes da indicação do novo ministro para o lugar do Celso de Mello, que está para se aposentar, pode ser que a turma continue com 4 ministros, que dê empate e que o réu seja beneficiado. Fiquemos atentos. Vamos à parte boa da notícia. A tendência é não haver mais essa história de penas sendo reduzidas e até anuladas pela decisão de apenas 2 ministros, simplesmente porque não houve mais pessoas ali com notável saber jurídico analisando a questão. Não vai mais. O presidente Fux deu lá as explicações dele para ter tomado essa decisão. Não tem a ver com a Lava Jato, mas todo mundo interpretou como um belo recado dele, que é favorável à Operação Lava Jato, de que ele está de olho nas aberrações que vinham acontecendo na segunda turma e não vai permitir que processos de corrupção continuem sendo julgados com parcialidade, que os criminosos do colarinho branco continuem impunes.
As explicações de Luiz Fux. Ele alegou que o plenário não está mais sobrecarregado e pode voltar a atuar como fazia anos atrás, antes daquele longo processo do mensalão que teve 37 réus, levou meses e trancou a pauta do STF. Por causa daquilo, em 2014, ficou decidido que o plenário precisava ficar mais livre para analisar outros processos e as ações penais com pessoas com foro privilegiado passariam a ser distribuídas entre as duas turmas de ministros, sendo que as da Lava Jato deveriam ficar concentradas na segunda turma da dupla Gilmar Lewandowski. E o presidente explicou que isso não está mais acontecendo. De lá para cá houve uma redução drástica de trabalho para o plenário, especialmente depois de 2018, por causa de outra mudança, aquela decisão do próprio STF de que o Supremo só deveria julgar políticos e autoridades com foro privilegiado envolvidos em ações penais se o crime tivesse sido cometido durante o mandato e por causa dele. Com isso, muitos casos criminais acabaram voltando para a primeira instância, o que desafogou a pauta do plenário, e então o plenário ficou mais livre e pode sim voltar a analisar todos os casos. Vários ministros concordaram na hora. Marco Aurélio Mello, Carmen Lúcia, Fachin, Rosa Weber, praticamente todos. Até o ministro Celso de Mello, que anda ausente por causa de problemas de saúde e está prestes a se aposentar, reforçou o quanto a decisão de Fux é importante, dizendo que, abre aspas, a proposta de retorno ao plenário do STF tem a marca da racionalidade, porque agora as turmas é que estavam se inviabilizando com excesso de trabalho, segundo Celso de Mello. E ele ainda ressaltou que, abre aspas de novo, é importante restabelecer a competência do plenário para que em matérias tão delicadas, tão sensíveis, não se esvazie a competência penal originária do plenário do STF, ou seja, quando um caso é forte o suficiente, é preocupante, é grave o suficiente para chegar no STF, porque envolve políticos com foro privilegiado, ou não, porque já passou pelas outras instâncias e precisa ser julgado pela Suprema Corte, é para ser julgado pelos 11 ministros, não por 2 ou 3. E quem reclamou da decisão? Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, claro, deram a desculpa de que ações penais julgadas em plenário comprometem a produtividade do Supremo, o que foi negado pelos próprios números do tribunal apresentados pelo presidente Luiz Fux. E aí mesmo esses 3 ministros acabaram concordando com a decisão, que foi aprovada por unanimidade. Mas eu quero destacar aqui a arrogância de Gilmar Mendes, tentando cantar de galo para cima do novo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Abre aspas para o que disse o Gilmar Mendes. Reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidas. Não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental. Não me oponho, mas tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então, vamos fazer um ato institucional e se passe a fazer dessa forma. Não é assim que se procede. Ele estava chamando Fux de ditador e querendo dizer como Fux deveria trabalhar, como deveria presidir o Supremo. E ainda tentou minimizar o poder do presidente, dizendo que ele, Fux, é um mero coordenador entre iguais. Usou essas palavras, coordenador entre iguais. Não é, Gilmar Mendes, não é. Luiz Fux agora é presidente do STF, o 4º na linha sucessória da presidência da República, atrás do vice-presidente e dos presidentes do Senado e da Câmara, e vai ficar nesse cargo por mais 2 anos, decidindo a pauta e sugerindo mudanças no regimento interno, como fez agora, sempre que achar necessário. E vai também voltar a ter o voto de Minerva no caso dos empates em julgamentos do STF, acabando com aquela possibilidade de favorecer criminosos por ser contra a Lava Jato, como vinha acontecendo ali na segunda turma. Isso é bom para a Lava Jato, que tem o apoio da imensa maioria dos brasileiros, é bom para o combate à corrupção e é bom para o Brasil. E é engraçado, para dizer o mínimo, que agora Gilmar Mendes acha que o cargo de presidente do STF é o de um mero coordenador entre iguais, quando meses atrás não discordou de Toffoli, dizendo aquela barbaridade de que ele era o editor do Brasil, tinha tanto poder que podia decidir o que as pessoas deveriam falar.
Então, aquela decisão, aquela definição de Toffoli sobre o cargo de presidente estava certa. Mas agora Fux é só um coordenador do trabalho dos colegas. É uma pena que essa decisão de levar julgamentos a plenário não sirva para recursos e análises de habeas corpus, por exemplo, para acabar com a farra de mandar soltar bandido. Numa rápida busca na internet, a gente encontra quase 200 mil publicações em que o nome Gilmar Mendes é associado às palavras manda soltar. Engraçado que ministros com bem mais tempo de corte, como Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, geraram menos notícias de soltura de presos. Ficaram no STF, ou estão no STF há muito mais tempo que Gilmar Mendes, e mandaram soltar menos presos. E mesmo Toffoli e Lewandowski, também considerados garantistas como Gilmar, ou seja, mais favoráveis aos réus, não chegam a ter metade das citações. Mas vamos ficar com a esperança trazida pela notícia de que há na presidência do STF alguém mais pé no chão. A proposta apresentada pelo presidente Luiz Fux, ainda que com a justificativa de que o plenário está menos sobrecarregado e pode voltar à sua função original, é uma vitória da Lava Jato. A população, que está sempre de olhos abertos, vinha sofrendo toda vez que a segunda turma tomava uma decisão favorável a bandidos. E a mudança não só traz alegria, mas também segurança jurídica, porque pode acabar com as diferenças de interpretação entre as turmas, como enfatizou o ministro Celso de Mello, o mais antigo na corte. Na mesma sessão em que Gilmar Mendes se mostrou incomodado com a decisão do ministro Luiz Fux, Celso de Mello disse que a proposta de levar os julgamentos de volta a plenário tinha uma grande virtude, que é a de evitar decisões diferentes entre as turmas, abre aspas, em matérias tão sensíveis como são as matérias penais, que envolvem a questão da liberdade individual. E ele reforçou: hoje notamos que há divergências interpretativas em matéria penal e matéria processual penal entre as duas turmas que compõem o STF. Não é preciso ser formado em direito para saber o perigo que é não ter segurança jurídica. É estranho a gente ficar vendo advogado de criminoso torcendo para que o processo caia na mão de determinado juiz ou de determinada turma. Justiça é justiça e precisa ser igual para todos. E você, gostou da decisão do ministro Luiz Fux? O que achou da revolta do ministro Gilmar Mendes? Deixa aí nos comentários, e se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a apontar o celular aí para esse código que aparece na tela para ter acesso a uma promoção exclusiva. Sendo nosso assinante, você tem acesso a outras colunas minhas e também dos demais colunistas da Gazeta. Eu te espero lá.